Eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, e eu queria aproveitar que o relaxamento do Afonso foi tão profundo que a gente tem referência ainda, que você eh, acompanhasse a ideia, eh, digamos, juntando os três dedos e buscando aquela sensação de relaxamento, só que nós vamos trabalhar de olhos abertos também. Então, eu queria que você fizesse uma respiração aí e juntasse os três dedos e procurasse eh, lembrar do que a gente fez no relaxamento aí, que ficou bom. Então, eu tenho trabalhado e eu quero melhorar a minha intuição, mas para isso eu preciso melhorar o meu estilo pessoal. Então, veja o que eu quero conversar um pouquinho com você. Como posso identificar e exercitar meu estilo? Eu já falei isso bem no passado com o grupo, mas eu acho que vale a pena a gente recordar. Então, sensações no relaxamento ou na meditação. Então, se você tiver sensações que você possa gravar, isso vai ajudar a relaxar de olhos abertos, principalmente. Imagens que deram bons resultados. Então, eu quero que você pense a respeito o seguinte: olha, eu fiz um projeto, trabalhei na imagem assim e deu bom resultado. Isso é legal. Projetos que foram acelerados. Então, de vez em quando, você reveja esses projetos, porque eles vão te dar força. E uma coisa importante que eu estou querendo trabalhar na minha é valorizar a intuição. Quer dizer, com uma intuição potente, a gente vai se tornar diferenciado naquilo que faz. Então, eu quero que você reflita um pouquinho e pense a respeito. O que eu vou fazer uma coisa breve aqui, alternando olhos abertos e fechados. Então, o que eu quero que você grave da dinâmica? Quando quando eu estiver dando orientação, você vai estar de olhos abertos. Quando eu pedir para você fechar os olhos, então feche os olhos e aí você reveja aquilo que foi feito de olhos abertos, para você gravar melhor. Então, eh, lembrar sempre disso. Quando ouvir a orientação, você tem que estar de olhos abertos, junte os três dedos, fique o mais relaxado possível. Eu quero que você olhe para esse caminho. Eu escolhi um caminho e eu quero que você pense a respeito dele. Então, eu coloquei aqui, use a imaginação, mesmo de olhos abertos, comece a caminhar pela trilha e imagine os sons desse ambiente. Então, eu quero que você se concentre e comece a fazer o caminho devagarinho, lembrando o que está acontecendo lá embaixo, mas de olhos abertos. Vamos caminhando. Agora feche os olhos e faça esse caminho de novo. O novo cenário. Essa trilha chegou no novo cenário. Imagine esse novo cenário que você chegou. Observe os detalhes. O que você pode gravar? O formato de árvore, o caminho. O que você tem facilidade de gravar aí? Aí, a seguir, feche os olhos e procure lembrar desses detalhes que você resolveu gravar. Observe esse novo cenário e pense numa forma de se energizar. Imagine que você chegou nesse cenário, se você olhar para cima, tem essa ideia, e agora volte a fechar os olhos para se energizar.
Veja se essa imagem pode te ajudar. Olhe bem para ela. Use esse referencial e feche os olhos e procure reproduzir isso em você. Observe essa imagem. Você, de olhos abertos, consegue chegar lá no topo, se colocar lá no lugar da imagem? Observe com detalhe. Nesse momento, se imaginar lá, tomando respirações, vai ajudar a relaxar. Então, procure se sentir lá. E se você conseguir se imaginar lá, depois feche os olhos e procure se envolver ainda mais com essa imagem. Procure sentir-se lá na imagem de olhos fechados. Agora volte a sentir-se lá no alto da montanha de olhos abertos. Tome algumas respirações e depois feche os olhos e pratique a gratidão. Procure sentir-se lá e procure lembrar de tudo que você sente gratidão, que você é grato. Abra os olhos e procure se envolver um pouco com essa imagem, um entardecer. Procure observar as cores diferentes. Para que a noite chegue, feche os olhos e dê continuidade a esse entardecer. E procure tirar proveito das cores. Já anoiteceu, abra os olhos e observe. Deixe-se envolver com as imagens dessa linda noite. Feche os olhos e procure lembrar-se o que mais chamou sua atenção. Com uma respiração, deseje energizar-se com uma luz de uma estrela dessa. Observe e depois feche os olhos para se energizar com a luz dessa estrela. Procure reforçar essa energização até sentir o reflexo dessa estrela dentro de você, como se tivesse fluindo a estrela no centro do seu peito. Agora, abra os olhos, olhe esse referencial e procure energizar pessoas ou seus projetos. Procure observar e volte a fechar os olhos enquanto você reproduz essa luz.
Agora abra os olhos, procure lembrar-se do alto da montanha, tome uma respiração e pense, vou retornar lá para o alto da montanha. Procure lembrar-se da imagem e feche os olhos. Procure sentir-se lá no alto da montanha. Sinta-se aqui, observe. Você conseguiu sentir-se lá? Tome algumas respirações rápidas e procure sentir-se bem, de olhos abertos. Sinta-se bem. Agora, mantenha-se de olhos abertos e observe a orientação. Sintonia mental é o que nós estamos procurando estabelecer, tá? Então, criar imagens em nossa mente. Quando a gente cria imagens em nossa mente, o que significa para você? Você sabe como funciona essa sintonia mental? A imagem, a sintonia mental, se faz principalmente pela imagem. Então, as imagens, elas têm uma importância muito grande quando a gente faz a sintonia com alguém. Então, eu estou procurando reforçar isso, que quando a gente pensa em alguém, o que realmente acontece quando eu estou lembrando de alguém? A imagem pode ser fraca, normal, forte, e eu acho que num exercício desse, você pode avaliar qual é o tipo de imagem que ficou fraca, que ficou normal e que ficou forte. Então, e tem aquilo que a gente chamaria de concentração total, quer dizer, é onde a gente é aquilo que está imaginando, está visualizando. Então, concentração total. Você procure diferenciar isso. Quando mandamos mais energia, quando queremos ajudar, quando estamos com ódio, quando ficamos com medo, quando falamos de alguém prestando atenção nos detalhes. Então, eu acho importante que a gente observe isso, que quando é que a gente manda mais energia dentro daquilo que a gente faz. Então, quando você ouve com muita atenção, você também está mandando energia. Quando você realmente quer ajudar, quando você sente ódio, quando você fica com medo, quando falamos de alguém prestando atenção nos detalhes, quando ouvimos com muita atenção. Então, você procure observar e você fazendo e quando os outros fazem em você. Então, como é que você quer a energia dos outros? Então, procure refletir um pouquinho sobre isso, porque vai te ajudar. Então, a gente aprendeu, quer dizer, nas situações de pressão, a gente tem a técnica dos 3 dedos e tal, e que a gente deve usar. Então, aprender a programar aquilo que a gente quer. Então, como é que eu vou programar aquilo que eu quero, lembrando de trabalhar com os quadros mentais, né? É, o que a gente tem que procurar é aprender a extrair o melhor em tudo. Tá? Então, trabalhando com imagem, com espelho mental, com técnica dos 3 dedos, mas se você quer o melhor, tem que lembrar disso. Lembrando que a ignorância não é e nem dá privilégio no universo. Então, ignorar não vai te ajudar muito, não.